alunos e professores aí da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula sobre o novo ensino médio, né? E aí nós vamos falar hoje, né? Pode colocar aí na tela, sobre a demografia, investigação das populações humanas, estudos demográficos, atividade 1 e desenvolvimento 3. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia do Centro de Mídias. Esse componente é o componente 3, aí, que faz parte do aprofundamento hashtag Quem Divide Multiplica, da unidade curricular 1, números também importam. Então tá aí o nome de novo aí do componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. E aí nós vamos dar uma continuidade hoje, né, sobre, né, o desenvolvimento, né, são 4 desenvolvimentos, já chegamos aí no 3º desenvolvimento da atividade 1, e antes da gente começar, a gente vai ver aí as habilidades. Começando aí com habilidades dos eixos estruturantes, né, o eixo estruturante aí principal desta atividade é a investigação científica, e aí tá as 3 habilidades aí dos eixos estruturantes, habilidades 1, 2 e 3, tá certo? E aí depois vocês pesquisam aí para identificar essas habilidades. E também tem as habilidades do currículo paulista, né, que está aí na tela para vocês. Está aí as habilidades das ciências humanas, sociais e aplicadas, as habilidades 205, 402, 404 e o objetivo que os dados numéricos possam ampliar o olhar do estudante sobre as populações e as diferentes interações humanas com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social, tá certo? Lembrando que esse material está no mapa, né? No caso aí do hashtag Quem Divide aí Multiplica, né? E aí vocês podem estar vendo aí no material de apoio de vocês, tá certo? Antes de começarmos aí a mostrar, vou de novo entrar num link, né? Mas antes, né, nós vamos assistir um vídeo falando aí sobre a expectativa de vida do Brasil, né? O IBGE explica e daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números, são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que um indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar.
Mais um detalhe: você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação sobre o país. Até a próxima! É isso aí. Então, quando a gente tem aí a questão aí da expectativa de vida, né, depende muito dos aspectos sociais, né, e também econômicos aí de cada região, né? Então, há países aí que tem aí uma expectativa de vida de acima de 80 anos, aí principalmente os países europeus, né, e o próprio Japão, né, que tem essa característica aí de, há um bom tempo, ter essa expectativa de vida avançada, tanto para homens como para mulheres, mas também tem países aí com expectativa de vida em torno de 50 anos, como é o caso de Serra Leoa e outros países, principalmente do continente africano, né, que sofrem com consequências sociais muito graves, né? E tem a questão também do avanço da medicina, né? O avanço da medicina aí ajudou muito, né, a expectativa de vida aí da população mundial a ter aí, né, cada vez mais um crescimento. Então tem a questão aí do avanço da medicina, tem a questão aí também das vacinas, né, que aí acaba ajudando aí também no aumento, né, da expectativa de idade aí da população de cada região, né? Mas sempre tem alguns aspectos sociais que pode ocasionar aí uma expectativa de vida mais abaixo, né, que pode ser aí a questão de guerras, de pandemias, né, como a gente tem aí, tá tendo aí ultimamente aí, nesses últimos tempos aí, a pandemia aí do coronavírus, né, a questão aí da guerra aí, mas é uma questão mais centralizada lá entre Ucrânia e Rússia, né? Isso aí acaba de certa maneira afetando aí a expectativa de vida, como aconteceu tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial, que milhões de pessoas morreram, e principalmente jovens, né, que estavam lá, né, para ter ainda, né, um percurso aí da sua vida, né, e ter também geração de filhos. Isso aí acaba atrapalhando no crescimento vegetativo de um país ou de uma região, tá certo? E para mostrar para vocês essas projeções, essas estimativas de população, eu trouxe aqui para vocês um outro site do IBGE, né? Lembra que na aula passada a gente também falou sobre um site do IBGE, né, colocando dados demográficos, né? Dessa vez a gente vai ver dados de estimativas para a população aqui no Brasil, tá certo? Eu vou estar mexendo aqui para vocês, aí depois o professor e o próprio aluno em casa ou na escola também poderá estar mexendo. O link está aí na tela para vocês e aí vocês podem estar manuseando. Eu vou acessar aqui, vocês vão estar acompanhando aí com vocês aí a imagem e vai ser muito legal para vocês verem os dados que nós temos aqui, ó. Tá aí na tela, né? Então vocês estão observando aí que é um site do IBGE que retrata aí projeções e estimativas da população do Brasil e das unidades de federação, que são os nossos estados. Então tá lá IBGE População, e aí nós temos aí uma estimativa da população brasileira, né? Tá aí no horário 9h19, né, que é o horário atual, de 8 de março de 2022. O tempo médio estimado para o aumento da população é de 21 a 21 segundos. E aí vai aumentando de 1 em 1. Isso é a projeção do aumento da população brasileira, que está aí na estimativa de 214.322.375
pessoas, tá certo? Então essa é a estimativa do Brasil. E se você quiser mais informações, é só clicar aqui no i, tá vendo aqui, ó, tô aqui no cursor, e tá aqui, ó, para maiores detalhes sobre cálculos por trás dessa projeção, nota técnica e informações adicionais, acesse aí, né, ele até dá aí, né, o acesso ao link, é só clicar, ó, tá vendo que ele passa o tracinho, é só clicar, projeção da população, da fonte, tem todas as informações aqui. Então a população brasileira, ela aumenta, por estimativas aí do IBGE, de 21 a 21 segundos. Vamos ver a população do estado de São Paulo. Então vou aqui mudar. Tá vendo aqui, ó? Se qualquer estado que você quiser, ele está aqui, ó. Tô mexendo aqui no cursor. Se você quiser o Acre, é só clicar. Depois a gente vai ver alguns outros estados, né? Se der tempo, a gente vê, mas vocês também podem pesquisar. Vejam que o estado de São Paulo, ele tem um tempo de aumento, um tempo médio para aumento da população de 1 minuto e 31 segundos. Olha a diferença, né, entre o Brasil e São Paulo, né? E atualmente a população do estado de São Paulo está em 46.883.955 pessoas como estimativas, tá certo? E de novo aqui eu posso entrar em informações e vai estar mostrando aí, ó, para maiores detalhes, notas técnicas, está tudo aqui, a mesma coisa que aparece na população brasileira, tá certo? Mas o interessante é isso, né? A gente vê, né, a diferença do aumento da projeção, né, da estimativa do Brasil, que é de 21 segundos, para a projeção aí de 1 minuto e 31 segundos, ou seja, é mais de 6 vezes o aumento da população brasileira em relação ao estado de São Paulo. Vamos lá ver a pirâmide e fazer uma comparação entre Brasil e São Paulo, para vocês terem uma ideia. Eu vou primeiro fazer uma animação aqui, e aí vocês vão acompanhar aí na tela, né, essa projeção. Vou colocar 2010, e ele aí, tá vendo? Ele está indo para 2010, ele vai fazer aí uma projeção para 2060. Tá, então vamos ver, ó, vocês estão vendo aí, vamos ver aqui o tamanho, né? Vocês estão vendo que o tamanho da pirâmide mostra um alargamento na base, né? Que é essa parte aqui dos jovens, tá? Essa parte aqui também está alargando, que é a projeção dos adultos, né? E vejo que a projeção dos idosos é uma projeção baixa. Vamos ver uma estimativa aí para 2060, como é que vai ficar a pirâmide? Então vou aqui colocar, ó, 2060 e vou fazer lá a animação. Então ele está projetando, olha como está afinando a base da pirâmide brasileira e também do estado de São Paulo, né? Lembrando que a base aí do Brasil é a laranja e a do estado de São Paulo é azul, tá certo? E tá aí, ó, 2060, como há uma... tá bem parecida essa pirâmide aí em relação aos jovens, aos adultos e aos idosos. Eu vejo que os idosos ainda estão numa projeção baixa, mas cresceu bastante e principalmente, ó, uma expectativa de vida de acima de 90 anos, o que é importante retratar para a população. Então vejam que a pirâmide etária aqui do Brasil, né, ela vai, né, diminuir a sua base, tá, em 2060, vai aumentar e muito a parte dos adultos, né, que até mais ou menos aí em torno aí de 64 anos, né, que é essa faixa aqui, e a partir de 64 anos dos idosos, também houve um aumento bem considerável. Por sinal, a parte de idosos é o que aumentou mais, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, tanto do lado de homens, que é a parte esquerda, como a parte de mulheres, que é a parte direita aqui, né, e aqui é a faixa etária. Então vejam, né, que com o passar do tempo a tendência é que nasçam menos brasileiros, né, e a expectativa de vida, né, dos brasileiros acabar crescendo bastante. Um outro dado interessante, e aqui também, né, você pode ver as informações, né, para maiores detalhes, tudinho aqui legal, sempre tendo informações, né? Os sites do IBGE são bastante interativos, né, com bastante informações. Esse gráfico aqui, ele mostra a taxa de crescimento da população do Brasil e de São Paulo, né? Como eu escolhi o estado de São Paulo, está mostrando os dois. E a gente observa que lá no ano de 2011, a taxa do Brasil de crescimento anual era de 0,88% ao ano. Ou seja, passava-se um ano para o outro, estava aumentando aí 0,88%. Na de São Paulo, a gente vai entrar aqui, ó, 2011, 0,97%. Então, o crescimento populacional do estado de São Paulo maior do que o Brasil, isso em 2011. Eu vou para outra ponta e vou mostrar aqui, ó. O Brasil, em 2060,
Vejam que já é negativo, ou seja, o crescimento populacional brasileiro em 2060 vai ser negativo. Então a tendência é que a população total do Brasil desça, né, tenha um decrescimento, e a população de São Paulo também vai ser negativa aí, ó, de menos 0,26. Então vejam que interessante aí que a taxa de crescimento tanto de São Paulo e do Brasil, eles começam a ter a parte negativa. E eles são próximos aí, a partir de que ano que vão cair, ó. Em 2049, tanto São Paulo como o Brasil vão ter taxas que começam a ficar negativas a partir de menos 0,01%, né, a partir do ano de 2049. Olha que interessante aí, né, vendo aí que o Brasil está, né, numa taxa aí menor. E aí nós temos esse cálculo aqui que se faz, né, para a projeção aí do crescimento vegetativo da população. Tá? É um crescimento aí que ele fala na questão do crescimento geométrico. Certo, pessoal? E aqui, ó, vamos aqui para um outro gráfico. Ele está mostrando a evolução dos grupos etários. Lembra que a gente viu lá a pirâmide etária? Então, a mesma coisa aqui, ó. Então, nós temos aqui jovens de até 14 anos, né? O PIA, né, que é a população que ela é ativa, né, para o trabalho, que vai de 15 a 64 anos. E a partir dos 65 anos nós temos os idosos. Então vamos ver aqui os jovens. Ó, os jovens aqui, ó, até 14 anos, né, em 2010, era a população total do Brasil era de 24,69% de jovens, tá certo? E aí nós temos aqui a população de adultos em 2010 de 67,99%, tá certo? E aí, logicamente, os adultos, né, os idosos, na diferença da projeção, mas vejam que tem poucos idosos no Brasil. Vamos para 2058, tá aqui, ó, 2059, na realidade podemos ver aqui 2059. Os jovens vão cair, né? Estimativa aí para 14,78%, né? Vão cair 10% aí da projeção de total da população. Já o PIA, né? Que são aquela população que está na idade ativa, né? Para trabalho, 60,05% é a maioria. E aqui nós temos aí já os idosos, com 1/4 da população brasileira. Então a gente está percebendo aí que no ano aí de 2059, né, 2060, 1/4 da população brasileira vão ser de idosos. Se fizer uma comparação entre idosos na época de 25% com a projeção de jovens, nós vamos ter mais idosos do que jovens no Brasil, né? Uma coisa que não acontece, né? O Brasil, até a década de meados de 1980, mais ou menos, era conhecido como um país jovem, né? Ou seja, boa parte da população era uma população jovem, né? Com o passar do tempo, né, já nesse século XXI aqui, né, nós já tínhamos aí uma população considerada uma população adulta aqui no Brasil, e vejo que a tendência, né, do país aí se tornar aí um país, né, ele vai estar adulto, mas com tendências para depois, aí, em 2100, mais ou menos, ser um país idoso. E aí tem que se tomar muito cuidado, né? Porque quando você fala, né, numa população idosa, você tem que ter lá, né, um regime previdenciário que atinja toda essa população. Você tem que ter, né, um nível, um padrão de saúde no Brasil, né, de atendimento de saúde também, né, muito importante, né? Porque se tiver aí, né, uma questão aí de uma negatividade, tanto na saúde como na previdência, a tendência é que a população acabe sofrendo, né? Então precisa aí ter investimentos, né, em fortes investimentos, principalmente na área da saúde. Hoje ainda se preocupa mais na questão aí de investimentos na área da educação, mas já está se olhando, né, há um bom tempo, né, no regime previdenciário do Brasil, que está em déficit há um bom tempo, e também a questão aí da saúde, que também precisa ser vista com bons olhos, até porque todas as faixas etárias precisam, mas a faixa idosa é o que mais precisa de atendimento, né, médico,
em qualquer parte do planeta, tá certo? E aí, voltando lá para a tela, lá a gente vai ver também as informações aí da evolução, né? Então tem lá, ó, tá escrito lá, projeção da população do Brasil e das unidades da federação. Aí nós temos o PIA, né, que é a população em idade ativa, né? E os valores aí são calculados sobre a população total do ano, como qualquer informação que a gente tenha nessa tabela aqui. Do lado direito, nós temos aí a evolução dos grupos etários. Então vejo aí que a tendência aí da evolução do PIA, né, tá caindo, né? Já a evolução dos idosos houve um crescimento, né? A gente vai colocar aqui, ó, vou colocar aqui, tentar mais próximo possível para 2011, tá aqui, ó, 7,98%, né? E aqui na parte de 2059, 26%, ou seja, aumentou quase 4 vezes mais a projeção aí em meio século, tá, pessoal? Não é muito tempo, não, se formos considerar na sociedade. Os jovens caem de 21,98% para mais ou menos aí 14,45%, ou seja, 1/3 da população jovem deixa de existir nessa relação aí do Brasil. Então, e se vocês lembram no vídeo, o vídeo ele colocou lá, né? A expectativa de vida é reflexo da idade de trabalho, né? A aposentadoria. Então, se na expectativa de vida a tendência é que a população viva mais, a tendência é que também trabalhe até mais tempo, né? Então, vai depender muito da situação. Ah, então vamos torcer para viver menos? Não, lógico que não. Mas, né, pelo padrão aí do Brasil, a tendência é que quanto mais aumente a expectativa de vida, maior a tendência é de que se faça aí um aumento da estimativa do tempo de trabalho. Isso está acontecendo. Recentemente já aconteceu o aumento aí do tempo de trabalho, tanto dos homens como das mulheres, mas isso aí não é exclusividade só do Brasil. Também faz parte aí da previdência de outros países, né, de até países desenvolvidos, tá certo? E aí nós temos outros gráficos aqui. Nós vamos ter aí o gráfico de distribuição percentual de homens e mulheres, né? Aqui está mostrando aí nos anos, né? Então a gente tem aí as mulheres como maioria, aí, ó, 50,99% no Brasil aí em 2010, né? E aí nós temos aqui os homens, né, em 48,72%. E aí vai indo, né? Tanto São Paulo como Brasil, né, tem aí a tendência de ter mais mulheres do que os homens. Mas para ficar melhor a visualização, tá aqui, ó. Nesse gráfico abaixo, nós temos aí a população total de homens e mulheres entre 2010 e 2060, né? Houve aí um aumento, né, vai ter, né, uma estimativa de aumento aí em 2034, 2042 e começa a ter, né, um pequeno declive aí a partir de 2050, né? Então vejo que há uma instabilidade no crescimento da população. As mulheres aí em 2011 eram de um pouco mais de 100 milhões, né? Os homens também, né, abaixo um pouco aí 96 milhões, né? Isso em 2010, chegando aí 2058, 59, mulheres serão a estimativa de mais de 117 milhões, né? E homens, nós teremos aí uma faixa em torno aí de 111 milhões, a estimativa aí para 2058, 2059. Então, né, desde 2010, né, até antes, né, tem mais mulheres do que homens no Brasil. São Paulo também não é diferente. Temos aí as mulheres aí em 2011 com quase 22 milhões, né, e nós temos aí os homens, né, vamos ver aqui os homens, acho que uma baixadinha aqui. Vamos ver aqui os homens. Aqui, daqui, ó, 20, um pouco menos que 21 milhões, 20 milhões 805 mil, e a tendência é a mesma aí, ter homens aí 24 milhões em 2058, 24 milhões 893 mil e pouco, né? E as mulheres aí 26 milhões e pouco. Então também aqui no estado de São Paulo ter, né, tanto desde 2010 nós temos aí mais mulheres do que homens, como aconteceu que a gente viu aí no Brasil. Então vejo que tem vários temas aqui que podem ser abordados em sala de aula, né? E o aluno também pode pesquisar em casa nesse site, né, sobre as tendências demográficas do Brasil e de outros estados aqui, tá certo?
Agora vamos continuar vendo aqui nos gráficos, aí vem as taxas de natalidade. E é nessas taxas de natalidade e de mortalidade que a gente observa por que o crescimento vegetativo, tanto do Brasil como do estado de São Paulo, está em decadência, tá certo? Então acompanha aí na tela, tá aqui, ó, a taxa bruta do Brasil de natalidade, ó. Então tá aqui, ó, eram 15,8 crianças nascidas, né? Isso aí é 15,8 a cada 1.000 de habitantes, né? Isso na taxa de natalidade. E aí vai cair aí para 2059 para 9,30 mais ou menos aí, ou seja, vão nascer 9,30 crianças a cada 1.000 habitantes, tá certo? E aqui o caso da mortalidade, ó, a mortalidade aqui, nós vamos ter aqui 2011 6,35 a cada 1.000 habitantes, então a taxa de nascimento é maior, por isso que o crescimento vegetativo é maior, tá vendo essa diferença aqui? Só que vai chegar uma hora que em 2059 nós teremos uma taxa de mortalidade maior do que a taxa de nascimento a cada 1.000 habitantes. São Paulo a mesma coisa, ó. Taxa de natalidade 14,26 em 2011, taxa de mortalidade bem abaixo, 5,82, só que a taxa de mortalidade vai crescendo, chegando a 12,4 em 2059, e a taxa de natalidade vai aí tendo aí, né, um declínio, chegando aí a 9,23 mais ou menos em 2059. Então, essa diferença, né, que mostra, né, tendo aí uma taxa de mortalidade maior que a taxa de natalidade, mostra que, né, o crescimento vegetativo ele diminui. Não quer dizer, né, que a expectativa de vida também vai diminuir. Pelo contrário, a tendência é que se aumente, né, desde que, né, problemas sociais, que acontecem muito aqui no Brasil, né, ou problemas externos não afetem aí, né, essa expectativa de vida. E aí nós temos aí, né, para passar aí, né, o tempo já está acabando, eu vou passar rapidinho, ó, a expectativa de vida ao nascer, tá lá na tela, tanto do Brasil e de São Paulo. Vejam que tem vários outros gráficos aí para se estar trabalhando aí com o aluno, né, em sala de aula sobre a demografia do Brasil, que é o tema desse componente. E aí eu vou lá, ó, quiser ver do Acre, fazer uma comparação com o Brasil, tá aqui também, ó. Tá vendo? Ó, tem a pirâmide etária do Acre, posso ver lá Minas Gerais, qualquer estado federativo do Brasil, podemos ver nesse site que é muito legal, tá certo, pessoal? Então, é para vocês terem aí uma ideia, né, dessa relação aí, né, dos dados demográficos que nós temos aqui no Brasil, tá certo? E aí tem aí, eu vou passar para vocês, uma orientações para vocês também trabalharem, né, aquelas orientações de sugestão que nós temos. Pode colocar aí na tela, aí, ó, tá lá. IBGE Séries Históricas, aí acesse o link abaixo aí, e aí vocês podem escolher um tema e fazer uma análise aí dos dados informados do link abaixo que vocês estão vendo aí. Quando vocês acessarem esse link, vocês vão entrar nesse site aqui que eu vou mostrar rapidinho para vocês aí, tá vendo, ó? Aí, já tá aí na tela para vocês. Então, com essa orientação para estudante, eu tô colocando esse IBGE Séries para vocês, ó. E aqui, ó, você escolhe um tema, ó. Tá aqui, ó, temas e subtemas, ó. Cliquei aqui com o cursor. Você vai ter diversos temas aqui, ó. Esses temas aí são abordados nas pesquisas do Brasil. Então tem agropecuária, tem atividade industrial, aí você vai ter aqui os subtemas, né, que são as séries aí cadastradas pelo IBGE. Você vai ter comércio, você vai ter crianças, adolescentes e jovens. Ó, vou botar aqui o exemplo, ó, pessoas que não eram estudantes da população de 15 a 17 anos, desenvolvimento sustentáveis, indicadores ambientais e sociais, que faz parte aí do nosso tema também, a parte da educação, que faz parte aí do nosso cotidiano, famílias e domicílios, índice de preços, mercado e força de trabalho, população e demografia, saúde, recursos e cobertura vacinal e mortalidade. Olha, vejam quantos dados que vocês têm aí para vocês estarem pesquisando aí nessa orientação para os estudantes, tá certo? Aí vocês podem aí escolher um tema, né, como foi abordado aí para vocês, e aí vocês podem estar, né, trabalhando e depois fazendo, né, trocas de informações na sala de aula aí junto com o professor vai estar organizando
para vocês aí e elaborando, tá certo, pessoal? Então é isso aí, né? Não esqueçam de avaliar essa aula, né? Sempre nós mostramos aí o QR Code aí, o link para vocês estarem acessando, né? Foi um prazer imenso, né? Na próxima aula nós teremos aí o desenvolvimento 4, né? Dando aí uma ênfase, uma olhada aí no ODS, né, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, tá certo? Então é isso aí, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima.